Nesta noite, nós refletiremos sobre o evangelho que foi anunciado a Abraão. Nós estamos expondo o livro de Gênesis, como os irmãos sabem, e estávamos vendo sobre a Torre de Babel, e agora nós vamos ler aqui capítulo 12, de 1 a 9. Meus irmãos, em todas as eras da história da redenção, as pessoas sempre foram salvas pela fé. E elas sempre foram salvas pela fé no Evangelho. Eu já falei isto quando preguei sobre Gênesis capítulo 3, mas sempre é bom repetir que é errônea a compreensão de que os crentes da velha aliança foram salvos pela lei e os crentes da nova aliança são salvos pela graça. A graça é necessária a todos os homens desde a queda de Adão. E nós vimos desde Gênesis capítulo 3 a graça de Deus se manifestando sobre a vida de Adão e depois sobre a vida dos seus descendentes. Também nós encontramos na própria Escritura o fato de que o Evangelho foi pregado a essas pessoas, só que de uma maneira diferente, utilizando-se de ritos e símbolos, utilizando-se de palavras que eles pudessem compreender. Mas quando nós olhamos o que Deus prometeu a Abraão, e nós olhamos os desdobramentos dessa promessa na Escritura, nós vamos ver que foi nada mais do que o Evangelho. Abraão era um homem idólatra. Ele não nasceu um crente. Ele morava numa terra idólatra. Então, entrando no contexto do nosso texto, esse capítulo 12, ele, na verdade, o parágrafo começa no capítulo 11, com a genealogia de Sem. Logo após o episódio da Torre de Babel, nós temos uma genealogia a partir do capítulo 11, verso 10. Observe aí. Você deve perceber, você que está acompanhando as mensagens aos domingos, que o capítulo 11, no capítulo 10, a genealogia de Sem já havia sido relatada e registrada. Nos últimos versículos, a partir do verso 21 do capítulo 10 até o 32, nós temos a genealogia de Sem. Não obstante, no verso 10, após a Torre de Babel, o narrador retoma a genealogia de Sem, e aqui novamente nós temos aquela palavra que marca uma nova divisão, a palavra Toledot, que é traduzida por gerações, algumas vezes por história ou por Gênese. Estas são as gerações de Sem. E é interessante que ela retoma esta genealogia. Nós vimos que na genealogia do capítulo 10, uma outra estrutura diferente da genealogia do capítulo 5 se apresenta. Mas aqui no capítulo 11, verso 10, é retomada a estrutura da genealogia que nós encontramos lá no capítulo 5 com Noé. Fulano gerou a Cicrano, viveu tantos anos e gerou filhos e filhas. Com um diferencial: não tem a palavra aqui e morreu, exceto em relação a Terá. Por quê? Porque era lá que ele queria dar a ênfase à morte como parte da maldição sobre o homem. Aqui ele está querendo dizer que a semente santa continua. Ela não vai ser vencida pela morte. E embora essas pessoas morram, não tem a palavra e morreu. Mas ao mesmo tempo, a mesma estrutura, exceto essa palavra morte, mostra que a história de Noé está sendo continuada. Então, por isso que ele diz, estas são as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois que gerou Arfaxade, viveu 100, 500 anos, gerou filhos e filhas. Mas não diz e morreu. E aí Arfaxade, até chegar a um homem que nos interessa aqui, que é Terá. No verso 26... essa genealogia de Sem chega até um homem chamado Terá. E diz, viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. Só que não continua a mesma estrutura. E gerou filhos e filhas e viveu tantos anos. Há uma mudança de ritmo aqui e a introdução de um novo Toledot, uma nova palavra traduzida por gerações. Estas são as gerações de Terá. Aqui começa, aqui é exatamente o ponto onde você sai da história universal, que termina com Babel, e dá a entrada na história patriarcal.
a história das peregrinações dos patriarcas. É por isso que ele diz, então, são estas as gerações de Terá. Aí está Tera, mas eu vou ler como eu acho mais correto. Terá gerou a Abrão, Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. E ele nos informa alguns detalhes que até aqui ele não vinha, informando acerca da genealogia. Por quê? Porque ele está chamando a nossa atenção a algo de especial nessa família, que vai acontecer a partir de agora. E uma primeira coisa é que morreu Harã na terra do seu nascimento, verso 28. Harã é um dos irmãos de Abrão, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Então ficamos sabendo que Abrão morava em Ur dos Caldeus. E Ur dos Caldeus era uma cidade da Mesopotâmia, um grande centro da antiguidade, uma cidade avançadíssima em sua tecnologia, em sua ciência. Estou falando ciência da época, da antiguidade. Ur, por exemplo, descobertas de tábuas, de plaquinhas de argila com escrita cuneiforme, já demonstraram que Ur dos Caldeus era uma cidade que tinha água encanada, né? Eles tinham eles colocavam canais dos rios para dentro da cidade, tinha uma educação pública, foram achadas inclusive tábuas contendo lições, né, de lições de sala de aula, inclusive informações, o aluno levava umas lapadinhas quando ele errava, né? Tinha um sistema de saúde, praticamente um sistema de saúde público. Existiam receitas, existia um programa, inclusive, para resolver problemas de doenças infecto-contagiosas. Em Ur, os médicos já tinham noção de doenças infecto-contagiosas, claro, dentro das limitações daquela época, e havia uma mistura de medicina com magia também. Eles usavam muito método de adivinhação para descobrir e para tratar de doenças. Mas havia uma medicina, havia uma ciência. Ur tinha, como no caso de Babel, um zigurate, uma torre semelhante à de Babel, porque as cidades sempre eram fundadas com uma torre que era o lugar sagrado, o marco sagrado daquela cidade, e era uma cidade idólatra que adorava o sol e que adorava especialmente a lua. Inclusive essa palavra Abrão, palavra do hebraico, depois, antes de se tornar Abraão, ele é Abrão, e a palavra Avram significa pai exaltado. Para alguns estudiosos, isso pode indicar que Abraão fosse alguém que consultasse os astros, alguém que fosse um consultor dos astros celestes, e com certeza ele era idólatra. Se você olhar, eu quero deixar claro isso, mas para deixar mais claro, eu quero que você abra em Josué, capítulo 24, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além de Eufrates e serviram a outros deuses. Eles serviram a outros deuses. Veja, eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã, também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. E na renovação da aliança, Josué faz o convite ao povo. Ele diz: escolhei hoje a quem sirvais. Você pode ver aí mais à frente, quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele diz no verso 14, agora, pois, temei o Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, incluindo Terá e Abrão, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus. Veja, ainda havia deuses e ídolos entre eles da além do Eufrates. Ele está dizendo: vocês têm que escolher. Então Abraão era um idólatra, era um ímpio, era um incrédulo. E ele habitava numa cidade altamente incrédula,
onde havia muita magia, feitiçaria, ocultismo, e uma cidade também altamente avançada. Mas há outra informação aqui, antes de adentrarmos propriamente o texto. Diz que Abraão e Naor, no verso 29, tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi o pai de Milca e de Iscar. Só que ele nos dá uma informação importante no verso 30. Sarai era estéril, não tinha filhos. Isso é importante porque tem a ver com a promessa que Deus vai fazer a Abraão. Ela é estéril. Tomou Tera Abraão e seu filho Iló, filho de Arã, filho de seu filho, e foi para a terra de Arã. Então eles saíram de Ur dos Caldeus e foram para Arã, outro grande centro. Eu quero então falar sobre a natureza desse chamado como um chamado radical. Por quê? Porque em primeiro lugar é um chamado à renúncia. Veja o que diz a Bíblia. Ora, disse o Senhor a Abrão. Simplesmente Deus apareceu a Abrão e disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então sai da tua terra. Deus vai enfatizando, parece que há um crescimento da tensão aqui. Deus pressiona Abraão nesse chamado. Ele está claramente dizendo que o chamado que ele está fazendo a Abraão, esse Deus novo que Abraão não conhecia, que se revela a ele pela graça, que o escolhe pela graça, faz a ele um chamado radical. E esse chamado só será respondido a Abraão porque é um chamado eficaz. É um chamado que provoca uma resposta no ouvinte. Porque ele é um chamado à renúncia, e a renúncia não era pouca. Às vezes nós ficamos imaginando que Abraão era assim um homem meio tosco, né? Quando a gente pensa em Abraão peregrinando com seu cajado, a gente pensa naquele homem barbado, e devia ter barba mesmo, mas um homem meio tosco, assim, vivendo quase um homem das cavernas, né? Mas não é bem isso. Abraão morava, como eu falei, num grande centro. Segundo, se você olhar o capítulo 11, Abraão já era rico, seu pai era rico. Então ele já é membro de um grande clã. Se ele era rico numa cidade de Ur dos Caldeus, é muito provável que Abraão, por exemplo, soubesse ler, porque somente a nobreza lia. O povo geralmente nem sempre lia, mas nós vimos que tinha uma educação pública. Possivelmente era uma educação mais para a nobreza, como era comum nos reinos antigos. Mas Abraão era um nobre. Abraão, o pai de Abraão era uma espécie de sheik. Então é razoável supor, é razoável concluir que Abraão até soubesse ler e conhecesse as coisas. E ele era um homem que vivia bem. As casas de Ur dos Caldeus tinham casa de muitos compartimentos, bem avançadas mesmo, como construções. Então, veja, ele sai de Ur, ele está em Arã, foi seu pai que saiu de Arã, saiu de Ur para Arã, ele está ainda com seu pai, a família extensa, como nós chamamos, ele está casado, sua mulher é estéril, mas ele está num grande centro ainda. E Deus está dizendo, olha, sai da tua terra, sai do conforto da cidade dos homens. Lembra daquele contraste que tem entre cidade dos homens e a cidade de Deus? Está em Gênesis. Então sai dessa cidade, sai do grande centro. Não só isso, sai da tua parentela, sai do meio da tua família. Que lugar mais seguro do que a família? Mais ainda, e da casa do teu pai. Que coisa mais radical tem do que você separar-se da sua família? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Esse é um chamado radical. Abandonar um grande centro urbano, abandonar a família, abandonar os deuses da família, porque os deuses também, eles tinham uma religião, e honrar a família era honrar a religião. Isso era uma coisa, honrar a religião da família era honrar a família, honrar os pais. Era uma desonra abandonar o Deus dos pais. Para aquela cultura, isso era algo desonroso. Pense hoje, por exemplo, na fé islâmica. Pense naquela cultura do Oriente Médio. Não é só porque é islamismo, é porque a cultura do Oriente Médio é assim. Você não abandona simplesmente a religião dos seus pais. Então é um chamado à renúncia. Ele está abandonando um grande centro urbano, o conforto desse grande centro, a família, os deuses da família. E não existe meio termo. A palavra que sai é uma palavra enfática no hebraico.
Ele está chamando Abraão para um chamado, para um desafio radical. E Abraão, quando chamado, logo enfrentou esse desafio da renúncia à sua pátria, esse grande centro, à sua parentela e a um clã poderoso. É um chamado para renunciar tudo aquilo que prendia Abraão neste mundo. As origens, as raízes, até mesmo familiares, a estabilidade deveriam ser colocadas em segundo plano e, em caso de conflito, renunciadas por amor do Deus que chama. Não é este o chamado do Evangelho? Eu me lembro aqui das palavras do Senhor Jesus em Lucas capítulo 14. A palavra de Deus nos diz lá em Lucas capítulo 14, se você quiser, por favor, abra lá, que Jesus era seguido por multidões, mas ele nunca se encantou com multidões. Aliás, ficamos sabendo, especialmente através de João, que o seu ministério perdeu popularidade do meio para o fim, e ficaram só os seus discípulos. Mas em Lucas capítulo 14, verso 25, diz que grandes multidões o acompanhavam, do 25 até o 33. E ele, voltando-se, lhes disse: veja, este é o chamado do Evangelho. Se você quer atender ao chamado do Evangelho, isso exige renúncia, irmãos. Renúncia. Ele diz, veja, grandes multidões, a ideia é assim, Jesus está caminhando e as pessoas imprensando aqui. De repente ele volta para a multidão e diz: se alguém vem a mim e não aborrece, no original é odeia. Não é que ele tinha que odiar a mãe e o pai, era uma forma comparativa, no sentido de amar menos. Se alguém vem a mim e não aborrece ou não ama menos, veja, irmão, se você quer seguir Jesus, você não pode amar mais a seu pai, a sua mãe, do que a Jesus. Veja como é radical esse chamado. Jesus não minimiza, Jesus pressiona o chamado. Veja, diz, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se você não estiver disposto a renunciar, não pode atender ao chamado. Ele prossegue dizendo, e qualquer que não tomar a sua cruz, e a ideia é, estiver disposto a morrer e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aí ele usa duas parábolas. Qual é de vocês que, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular se tem a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo começado, você venha fracassar e as pessoas venham a falar de você. E ele, então, está dizendo, você tem que calcular o custo de me seguir. A salvação, queridos, é pela graça. Não há nada que possamos fazer para merecê-la. Mas o ato de fé que recebe a salvação é um ato de renúncia. E isto significa que se o que eu vou fazer como resposta ao chamado do Evangelho envolve uma ruptura, até mesmo com a família, a Bíblia diz, você deve renunciar. E ele por isso diz lá no verso 33, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. 3 vezes ele usa essa expressão, não pode ser meu discípulo. É um chamado à renúncia, é um chamado radical. E foi este o chamado que Deus fez a Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, sai do conforto, separa-te dessa nação idólatra. E aí vem então o segundo aspecto desse chamado radical. É não só um chamado à renúncia, mas é um chamado a caminhar pela fé. Então, o chamado do Evangelho é um chamado radical, mas é também porque é um chamado à renúncia, mas também porque é um chamado a caminhar pela fé. Ele diz, vai para a terra, que terra? Não sei se talvez tivesse mapa na época. A Deus podia ter pelo menos ter dito, olha, caminha tantos quilômetros e vai até o Carvalho de Morel, vai até Siquém ou alguma cidade. Não. Vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Ou seja, sai caminhando, caminha para frente e espera. E só para quando eu falar.
Abraão está partindo, como diz Hebreus 11, verso 8, sem saber para onde ia. Que chamado radical é este? Sem saber que percalços o esperavam. Ele caminha aí com esses desafios. Irmãos, o chamado do Evangelho é um chamado a caminhar pela fé, e nessa caminhada sempre haverá muitos desafios. Aqueles a quem Deus chama pelo Evangelho, Ele não promete que a caminhada se dará numa estrada pavimentada e reta, nem numa vereda de flores. O chamado do Evangelho, ele já diz de antemão que o caminho a ser percorrido é um caminho imprevisível, íngreme, com muitos desvios a nos testar. E quando nós lemos toda a história de Abraão, nós vemos que ele será desafiado em seu instinto de sobrevivência, logo na narrativa seguinte. Nós vimos que ele será desafiado na sua confiança na proteção de Deus, quando haverá fome na terra. Nós veremos que ele enfrentará o desafio da espera, pois da promessa de fazer uma grande nação até o nascimento de Isaac são 25 anos. Ao longo dos anos de sua peregrinação, Abraão ainda será desafiado na conquista do seu espaço diante de Ló, seu sobrinho, logo no capítulo 13, e diante de Abimeleque, no capítulo 21. Na sua caminhada, ele vai, acima de tudo, ter o maior dos desafios, que é ser ordenado pelo Senhor a entregar o seu filho e oferecê-lo em holocaustos. Grandes desafios aguardam Abraão, e ele nem sabe. Ele não sabe para onde está indo. Veja, eu estou dizendo que ele não sabe o percurso da caminhada, mas a Bíblia diz que ele sabia, por causa das promessas desse chamado. Então, enfrentar tão grandes desafios só é possível pela fé. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, se não me engano, capítulo 5, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. 5:7. O crente não anda pelo que ele vê, irmãos. Se ele andar pelo que ele vê, ele vai cair. Mas a Bíblia diz que o crente anda pela fé. E fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Você precisa confiar. É por isso que nós temos um hino que diz, não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm, até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Esta é a confiança do crente. Por isso o chamado do Evangelho é um chamado radical. Porque é um chamado à renúncia e é um chamado a caminhar tão somente pela fé na palavra do Senhor. Mas sendo falado do chamado do Evangelho, é óbvio que Deus não faz esse chamado sem promessas. E aí então, em segundo lugar, eu quero mostrar as promessas do Evangelho. Logo depois do chamado radical, no verso 2 e no verso 3, o Senhor Deus faz diversas promessas. E eu resumo esse segundo ponto da seguinte maneira: as promessas do Evangelho, bênção por herança. As promessas do Evangelho, que se resume na expressão bênção por herança. Deus promete bênçãos sobre a vida de Abraão. Primeiro, uma grande nação. De ti farei uma grande nação. Essa é a primeira promessa. Veja, lembre-se, a mulher de Abraão era estéril. Então já de início é um desafio para Abraão. Porque a mulher dele não lhe dava filhos. E Deus está dizendo daquele homem cuja mulher é estéril, de ti farei uma grande nação. Segundo lugar, Deus promete um grande nome. Aqui estão as promessas do Evangelho anunciado a Abraão. Uma grande nação, um grande nome. Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Eu vou te abençoar pessoalmente e eu vou engrandecer o teu nome. Você lembra que essa expressão, ter um nome, fazer um nome, ela já vem nos perseguindo desde a época do dilúvio. Você lembra no capítulo 6 de Gênesis, diz que aqueles homens valentes, descendentes do casamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, eram valentes, varões de renome, homens de fama. O sucesso era perseguido já na época diluviana. Mas depois em Gênesis 11, nós vimos que
uma das características de Babilônia era edificar uma religião, entre outras coisas, não para glorificar o nome do Senhor, mas para fazer um próprio nome para si. No capítulo 11, nós lemos isto no verso 4, disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre, ou seja, façamos para nós um nome, assim está no original hebraico, para que não sejamos espalhados. Há uma preocupação em fazer o próprio nome, mas aqui Deus está dizendo: eu, Abraão, é que vou engrandecer o teu nome. Terceira bênção, não só uma bênção pessoal de uma grande nação e de um grande nome, mas era uma bênção também compartilhada. Abraão não só seria pessoalmente abençoado, mas ele seria bênção para os seus contemporâneos. Ele diz: sê tu uma bênção. O tradutor traduziu aqui como mandamento, mas aqui, por causa do contexto, é uma promessa, porque o verbo hebraico ele está numa forma que a gente considera no português o futuro. Tu serás uma bênção. É uma bênção e uma ordem. Ele está dizendo: Abraão, não só você vai ser abençoado pessoalmente, não só você vai ter um grande nome, não só você vai ser uma grande nação, mas você vai ser bênção. É como se Deus estivesse naquele momento já dando a Abraão a capacidade e o poder de ser bênção para outros. Sê tu uma bênção. Por isso ele diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que ele está dizendo é: você não só será um abençoado, Abraão, mas você será portador da bênção. Todo aquele que for abençoado será abençoado em você. Todo aquele que for amaldiçoado será amaldiçoado por causa de você. Quem tiver um bom relacionamento contigo, Abraão, vai ser abençoado. Mas quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Queridos, isso vai se cumprindo na vida de Abraão. Nós vimos as pragas aqui sobre Faraó lá no Egito, logo na narrativa seguinte. Nós vemos pessoas sendo abençoadas com Abraão. Na verdade, o livro de Gênesis termina com Abraão sendo bênção a todas as nações. Como? Lá está escrito: todas as nações vinham comprar os mantimentos de José, descendente de Abraão. O chamado do Evangelho não é um chamado apenas para sermos abençoados pessoalmente. Não é um chamado apenas de coisas grandiosas para nós, mas para sermos portadores da bênção. E não só isso, não é só uma bênção compartilhada, mas em quarto lugar é uma bênção para todos os povos. É uma bênção de proporções universais. O chamado para o Evangelho, quando ele chama os seus escolhidos, ele os chama não só para serem abençoados, mas para serem bênção aos seus contemporâneos e bênção a todas as nações. Veja, ele diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa palavra famílias deve nos remeter a Gênesis capítulo 10. Porque lá nós temos a ênfase nas famílias que são espalhadas pela terra, e Gênesis 11 explica como elas foram espalhadas. Lembra? Gênesis 10 ocorre depois de Gênesis 11. Mas ele troca aqui porque ele primeiro mostra que elas se espalharam, para depois explicar como elas se espalharam. E se você olhar no capítulo 10, quando ele fala da genealogia dos filhos de Noé, observe verso 5: estes repartiram entre si as ilhas, nas nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. E no verso 20, são estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E depois no verso 32, e no verso 31 e 32, são estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, segundo as suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas todas as nações depois do dilúvio. Então, quando Deus dispersou aquele povo de Babel, não era só um ato de julgamento, era também um ato de graça. Ele espalha as nações, ele espalha as famílias, e agora ele escolhe um homem e diz: olha, na tua descendência, em ti, essas nações que eu espalhei vão ser abençoadas.
E aqui está o conteúdo central do evangelho pregado a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E para isso, então, nós vamos ver a plenitude da bênção de Abraão. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versos 6 a 9. A Escritura interpreta a própria Escritura. Paulo está falando aí sobre a justificação pela fé. A justificação não é pelas obras da lei, não é pela prática de ritos, mas é pela fé nas promessas do Evangelho. Esse é o contexto da Epístola aos Gálatas. E qual é o exemplo que ele usa? Abraão. Olha o que ele diz. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Olha o verso 8 agora. Ora, tendo a Escritura, preste atenção na construção de Paulo, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, isto é, os não-judeus, as nações, pré-anunciou o quê? O Evangelho a Abraão. Veja. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção. Ele está falando que a Escritura pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Isso é interessante porque não havia Escritura. Deus se revela a Abraão de maneira direta. A Bíblia começa como Escritura, depois, a partir da lei de Moisés. Mas por que Paulo está dizendo isso? Porque quando ele está falando, ele está lendo a Escritura. Aquilo que Deus revelou a Abraão, ele fez em escrever para nosso ensino. Então ele não faz distinção. Por isso ele diz a Escritura, mas ele diz que a Escritura pré-anunciou, veja, anunciou previamente o Evangelho a Abraão. 2 pontos. Qual é o conteúdo do Evangelho anunciado a Abraão? Em ti serão abençoados todos os povos. Mas como isto é o Evangelho? Paulo explica no verso 13, observe agora verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo, quando morreu em lugar do pecador, ele nos resgatou. Aqueles que hoje estão em Cristo, aqueles que creem, foram resgatados da maldição que pesa sobre nós, da sentença da lei, que é a morte, a perdição, a ira de Deus. Como Deus, ele fez isto? Ele morreu em nosso lugar. Para quê? Com que objetivo? Verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Nós somos gentios. Em quem? Em Jesus Cristo, descendente de Abraão, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Está claro? Abraão não tinha noção desses desdobramentos, mas quando ele crê nessa promessa, em mim, na minha semente, mais à frente Deus vai usar esse termo, na tua descendência, na tua semente, serão abençoadas todas as nações. Quando ele crê nisso, ele está crendo no Evangelho. Ou será que nós, mesmo tendo todo o Evangelho completo em nossas mãos, a Escritura já encerrada, compreendemos todas as coisas? Nós não estamos caminhando e compreendendo passo a passo? Da mesma forma Abraão. Mas quando nós cremos de fato, verdadeiramente neste Evangelho, e entendemos a promessa do Evangelho que para nós é dada, nós estamos demonstrando, nós estamos crendo exatamente no mesmo Evangelho pregado a Abraão. Então, Abraão, você não só será abençoado, mas você será bênção para os seus contemporâneos. Por você as pessoas serão amaldiçoadas ou abençoadas, e em você, isto quer dizer, mais à frente Deus vai dizer, na tua descendência, todas as famílias na terra serão abençoadas. E ainda tem uma quinta bênção, voltando para Gênesis, que é a bênção da herança de uma terra. A herança da terra no verso 7. A Bíblia diz que Abrão obedeceu a esse chamado, partiu, pois Abrão, verso 4, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. E levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Canaã é a terra da promessa para Abrão.
E quando eles chegaram lá, eles atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam essa terra, e apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua semente esta terra que tu estás pisando. E para celebrar essa promessa, essa última promessa neste texto, Abrão ergue um altar ao Senhor. Eu vou dar a você essa terra. Meus amados irmãos, a bênção, a plenitude da bênção de Abraão, ela também está contida no Evangelho. O que é que o Evangelho nos promete? Novos céus e nova terra. O Senhor Jesus falou dos seus discípulos: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Uma terra renovada, uma terra glorificada, a terra que nós pisamos. Isso não é promessa, irmão, para o teu emprego, ou para uma casa, ou uma mansão, como alguns pregadores falam por aí. Essa promessa não se aplica: olha, pode pisar no lugar, eu vou pisar aqui nesse terreno, porque Deus vai me dar. Não é essa a promessa. A promessa é: a terra onde hoje nós somos peregrinos, um dia será destruída, será recriada, e nós que estamos em Cristo herdaremos essa terra no novo céu e nova terra. Este é o sentido, esta é a aplicação correta da promessa dada a Abraão. Então, se você ouvir algum pregador falando: olha, o que Deus prometeu, Deus vai te dar. Mas o que Deus prometeu? A promessa de Deus está no Evangelho. E você pode até ser um peregrino aqui, é o que nós vamos mostrar agora no terceiro e último ponto. Então, as promessas do Evangelho são promessas de bênção por herança, bênção pessoal. Uma grande nação, um grande nome, ou qual é o nome que está sobre todo o nome, irmãos? É o nome do filho de Abraão, Jesus. E como é que nós somos chamados por Deus? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, lá em número 6, se não me engano, 24 a 26, diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E Deus acrescenta: assim porás o meu nome sobre os filhos de Israel. Nós recebemos um grande nome. Esta é a promessa do Evangelho. E é claro que este Evangelho, quando aplicado pelo Espírito Santo ao coração do eleito, por meio da graça eficaz, da vocação eficaz, ele faz brotar uma fé. E aí, em terceiro lugar, então, eu quero falar da fé que brota do Evangelho. Abraão demonstrou uma fé que nós chamamos de fé salvadora. Porque, sabe, se eu perguntasse aqui a cada um se você crê em Deus, é muito improvável, quase impossível que alguém aqui dissesse não, porque o que vocês estão fazendo na igreja? Eu poderia assegurar que todos vocês aqui creem em Deus. Mas a minha pergunta para você é: a sua fé é fé salvadora? A sua fé é a fé que realmente brota do Evangelho? No Evangelho de João, que é um evangelho que enfatiza muito a fé em nome de Jesus, João no capítulo 20, versos, ali pelo capítulo 30 e 21, capítulo 21, versículos 30 a 31, João diz: olha, muitos outros sinais o Senhor Jesus fez, que não caberiam nesse livro. Estes, porém, foram escritos para quê? Creiais que Jesus é o Cristo e crendo tenhas vida em seu nome. Mas João o tempo todo no seu evangelho vai demonstrar que nem toda a fé que é manifestada, nem toda a fé que é dirigida a Jesus era a fé salvadora. Eu vou demonstrar pelo menos isso rapidamente em duas passagens. João capítulo 2, rapidamente. João capítulo 2, verso 23 a 25. Diz assim: João 2, 23 a 25 diz: estando ele, Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Veja, estava todo mundo salvo. Eles creram no seu nome. Mas olha o que diz o verso 24. Mas o próprio Jesus
não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito dos homens, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O que ele está dizendo é, nem todos aqueles que criam tinham a fé salvadora. E eles vão demonstrar isso porque lá no capítulo 6, a maioria vai abandonar Jesus. Então, a sua fé é o tipo de fé que brota do genuíno evangelho. Você crê em Jesus de fato para a salvação? Ou você crê que Jesus é um resolvedor de problemas e você está aqui para Jesus resolver teu problema? Talvez você tenha vindo aqui porque você está em alguma crise e você precisa de alguma forma de Deus, ou você precisa aliviar a sua alma. Se esta é sua fé, essa não é a fé salvadora. Você não entendeu. Talvez seja um princípio que Deus colocou no seu coração para que você entenda qual é a verdadeira fé salvadora. E o outro texto que eu quero mostrar também ainda rapidamente está em Lucas, capítulo 17, verso 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Olha o que Jesus responde para eles. Jesus, ao vê-los, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus está aqui aludindo a uma lei cerimonial que está lá em Levítico. Quando um leproso, quando uma pessoa ficava leprosa, e muitas doenças de pele eram chamadas de lepra, além da nossa hanseníase. Havia outras doenças que eram chamadas genericamente de lepra, traduzido por lepra. E ocorria que algumas dessas doenças a pessoa ficava curada. Enquanto ela estava doente, ela era considerada impura. Ela tinha que gritar imundo, imundo, tapar a boca e ficar fora do arraial. Mas quando ela se sentia curada, ela ia ao sacerdote, o sacerdote examinava as manchas, examinava as cicatrizes e via se ela estava curada, prescrevia para ela algum tipo de sacrifício ou rito de purificação, para depois ela entrar no arraial. Então, quando Jesus diz, ide mostrar-vos aos sacerdotes, ele está falando para leprosos. Então, o que ele está falando exige fé, porque eles vão se mostrar para o sacerdote por quê? Se eles não estão curados. Por isso que diz que indo eles, veja, aconteceu que indo eles foram purificados. Então eles tiveram fé. Ok? Todos creram em Jesus e pela fé foram curados. Mas só que a Bíblia diz que um dos 10, apenas um dos 10, chegou, voltou, dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E ele ainda acrescenta, e este ainda era um samaritano, de quem não se esperava muita coisa. E Jesus disse, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te... Opa, ele falou só para esse. Então, queridos, cuidado. Cuidado com o evangelho que pede de você fé para receber milagres, mas não fala para você da salvação da ira vindoura, da salvação dos seus pecados, da vida eterna em Cristo Jesus. Este é um falso evangelho. E se você só crê em Deus para as coisas deste mundo, a sua fé é uma fé falsa, temporal. Deus me livre desta fé que cura, mas não salva. A fé salvadora tem algumas características bem específicas e agora podemos voltar, enfim, para a Gênesis. Essa fé que é salvadora, que brota de um chamado, ela não é o exercício da vontade humana, ela é uma resposta humana a um chamado eficaz do Senhor. Abraão mostra para nós a natureza da fé salvadora. Como fez com Abraão, o Senhor se revela a nós através do seu evangelho. E a primeira característica, só algumas poucas características dessa fé, a fé salvadora é uma fé peregrina. Essa é a primeira característica. É uma fé peregrina. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Como é que Abraão demonstra fé nas promessas que Deus lhe fez de bênção por herança? Caminhando. E o tempo todo você vai ver Abraão caminhando. E a vida nômade de Abraão, meus irmãos, foi uma ilustração da natureza da sua fé, uma fé peregrina. E ela é também para nós um padrão para a nossa vida de fé. Porque afinal de contas a vida cristã é como uma jornada.
Ou melhor, a vida cristã é de fato uma jornada. E considerando que as peregrinações do patriarca começam quando o Senhor o chama à sua comunhão, nós podemos dizer que também que a vida cristã é uma jornada espiritual na companhia de Deus, rumo à cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Observe como a peregrinação é uma marca da fé salvadora, lá em Hebreus, quando comenta o que está escrito. Capítulo 11, versos 8 a 10. Hebreus 11, 8 a 10 diz assim, aludindo exatamente a esse chamado, interpretando este texto de Gênesis 3, quando Abraão sai, no verso 4, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E aí vai dizendo, levou Abraão, partiram para a terra de Canaã, atravessou Abraão a terra de Siquém, passando dali foi para o monte, ao oriente de Betel, o tempo todo ele está peregrinando. E assim vai ser sua história toda. Mas olha, o autor de Hebreus, ele nos interpreta este ponto. Ele diz, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé ele fez o quê? Peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Veja, diz aqui no verso 4, que partiu Abraão, do capítulo 12 de Gênesis, e no verso 6, ou no verso 5, diz que eles partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Qual era a terra da promessa? Era a terra de Canaã. Então, quando ele chegou em Canaã, ele não possui ainda a terra, ele não tem um palmo na terra. Aliás, em toda a sua história, Abraão teve apenas da terra ali, ele só tinha propriedade no final, como nós veremos no futuro, se Deus quiser, ele terá uma sepultura. É a única coisa que ele compra dos filhos de Et, a sepultura de Sarai, ou de Sara, já com o nome Sara. Então veja, aqui claramente diz que pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Não era alheia, era dele, mas ainda não lhe seria dada. E diz, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por que ele peregrinou na terra da promessa? Ele explica, o autor aos Hebreus explica, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, Jerusalém celestial. Jerusalém terrena é um tipo da Jerusalém celestial, como nós vimos quando falamos sobre Babilônia. Veja, ele peregrina na terra da promessa, entenda isso, irmão. A terra que você está, se você está em Cristo, se você já creu no Evangelho, esta terra é sua, esta terra é nossa, ela nos foi dada por herança, mas por enquanto nós vamos peregrinar nela. Isso quer dizer que nós não devemos buscar estabilidade aqui, irmãos, que nós não devemos nos apegar, nós somos peregrinos e forasteiros. É isso que a palavra de Deus também nos diz em 1 de Pedro capítulo 1, verso 17. Em 1 de Pedro capítulo 1, verso 17. Assim diz o apóstolo Pedro, ora sim, invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E no capítulo 2, verso 11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. A fé que demonstrou nosso pai Abraão, irmãos, é uma fé que escolhe caminhar na terra da promessa, antes da promessa se cumprir. Descrever a atividade da fé como uma peregrinação, especialmente no caso dos patriarcas, e também como vai acontecer com Israel, sob a liderança de Moisés, peregrinando para a terra prometida, significa dizer que essa fé não nasce pronta. Essa fé caminha na vida, e à medida que ela caminha, ela vai ter momentos de altos e baixos. Mas é de se esperar que a fé salvadora cresça. Nós aprendemos com o patriarca que a fé salvadora, apesar de permanente, também tropeça. Logo na narrativa seguinte, Abraão vai tropeçar. Porque a caminhada cristã rumo à maturidade, por ser em terreno irregular, não será sem deslizes e fracassos. Antes de amadurecer na fé, Abraão mentirá para salvar a própria pele, mesmo pondo em risco a dignidade da sua esposa. Ele também concordará com a sua mulher na insensata ideia de ajudar o Senhor possuindo a sua serva Sarai, a sua serva Agar, para suscitar o descendente que o Senhor lhe prometera.
Ele ainda cometerá erros que, como veremos, serão consequências históricas. Mas nós veremos, irmãos, que os tropeços na caminhada vão servir para o genuíno servo de Deus reconhecer sua própria fraqueza e tornar-se mais dependente de Deus e da graça. Foram oportunidades de rever sua vida, seus valores e a sua fé. A fé salvadora é uma fé peregrina e é uma fé que progride, é uma fé crescente. Como nos diz o apóstolo em Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. De uma fé para outra fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ah, irmãos, nós temos entre nós muitos de vocês que levaram grandes tombos, mas se levantaram. Alguns ainda estão se erguendo. Mas se você é de Deus, a Bíblia diz, 7 vezes cairá o justo e se levantará. E se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor é poderoso para sustentá-lo. A fé salvadora é uma fé peregrina. E claro, ela vai vacilar, mas sendo verdadeira, ela vai perseverar até o fim. Que bênção, meus irmãos. No final das contas, a fé salvadora aponta para o que realmente nos fará chegar do outro lado da promessa, a maravilhosa graça de Deus. É isso que nós veremos com Abraão. Em segundo lugar, essa fé é uma fé obediente. Como é que eu sei que Abraão creu? Porque ele obedeceu. Nós acabamos de ler. Pela fé, Abraão, quando chamado para uma terra que deveria receber por herança, obedeceu. Você não pode dizer, eu creio na tua promessa, Senhor, e não obedecer o que Deus te ordenar. À medida que nós acompanharmos os patriarcas, nós constataremos que, por ser uma fé que não nasce madura, eles vão ter momentos de vacilo e de desobediência, mas a marca dominante deles vai ser, a marca dominante da fé salvadora é a obediência. Em meio a atos pontuais de desobediência, a genuína fé salvadora vai se erguendo, se levantando e se tornando cada vez mais obediente. Esta é uma marca da fé salvadora. Então, se eu digo, não, eu creio, mas eu não vivo, então é nesse sentido que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Você não crê em Deus se você não o obedece. Se você crê, você tem que obedecer. Ora, Deus faz um chamado para ele renunciar a tudo. Como é que ele demonstra que crê no chamado? Ele obedece. A verdadeira fé é uma fé obediente. Você crê de fato em Cristo? Se você crê, a sua vida tem que ser marcada por obediência, mesmo quando o que ele fala vai de encontro aos seus planos. E terceiro e último lugar, a fé que brota do Evangelho é também uma fé missionária. Veja o que acontece, Abraão partiu para a terra de Canaã, e no verso 6 diz que atravessou Abraão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. E é dito que nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Isto significa que, do ponto de vista de quem está escrevendo, os cananeus não habitam mais a terra. Essa é uma nota editorial. É uma informação anacrônica. E quando ele fala isso, ele está também trazendo um alerta, porque os cananeus, eles foram expulsos da terra por causa da sua imoralidade, da sua idolatria, da sua impureza. Eles seriam expulsos pelos filhos de Israel. Então, Abraão está chegando no lugar perigoso. Ele está no meio de idólatras. Não só isso, diz que ele chegou no carvalho de Moré. Essa palavra Moré significa professor, mestre. E este carvalho era possivelmente conhecido. E os carvalhos eram considerados árvores sagradas naquela região. Então, com quase toda certeza, havia altares idólatras debaixo desse carvalho, onde os cananeus adoravam os seus deuses e praticavam todo tipo de feitiçaria e de orgias, inclusive sexuais, porque era assim o culto dos cananeus, era assim os cultos pagãos. E o que é que Abraão faz ali? Observe, apareceu o Senhor a Abraão e disse, darei à tua descendência essa terra. O que é que ele fez? Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ele edifica um altar. Havia altares idólatras.
ele edifica um altar ao verdadeiro Deus. Depois ele passa dali para o Oriente, arma sua tenda entre Betel e Ai. A palavra Betel aqui também é anacrônica, porque é só Jacó que vai dar esse nome, mas o narrador já está dando o nome para ela antes, que era chamada Luz, e agora ele está dando um nome tardio para ela, entre Betel e Ai, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Veja, essa expressão, invocou o nome do Senhor, significa que ele professou publicamente o nome do Senhor. Significa que ele adorou o Senhor publicamente. Ele está dizendo ali, eu adoro a Javé, o Deus que fez os céus e a terra. Quando ele faz isso, ele está, na verdade, proclamando o Evangelho, irmãos. Então, a fé salvadora é uma fé missionária. A fé salvadora é uma profissão, não é alguma coisa que você tem somente para si. Você proclama, você professa esta fé. Então é nesse sentido que a fé é missionária. Não é uma fé que se esconde, não é uma fé pessoal. Novamente eu preciso chamar a sua atenção para o falso evangelho que tem sido pregado nas igrejas, onde se chama as pessoas para receber bênção, para ter a sua vida pessoal, para Deus servir-lhes pessoalmente, mas não lhes a chama para serem bênção para outros. É uma fé, a fé que o evangelho, que brota do evangelho, é uma fé que ergue altares ao Deus verdadeiro, no meio dos altares idólatras do mundo, reivindicando a terra para o reino de Deus. Abraão está reivindicando aquela terra. É isso que significa o altar. É uma fé que se expõe, que proclama o Senhor, que convoca os homens a se voltarem para Ele. É claro que os altares têm muitos significados, eles lembram sacrifício substitutivo. Eles são templos, mas além de tudo isso, os altares também são marcos de fé. São atos pelos quais Abraão marcou e celebrou aqueles momentos em que ele teve experiência marcante com Deus, um momento crucial da vida, que representou crescimento e aprendizado. Ele ergue altares dizendo, eu sirvo a um Deus diferente do de vocês. E ele está sendo um missionário pregando o evangelho. Não pensemos que missões nasceram com William Carey. Missões nasceram desde Enoque. Na verdade, missões nasceram com Deus, quando ele pregou o evangelho a Adão, dizendo, porém, inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, mas ele está falando indiretamente para Adão, entre a tua semente e a semente da mulher, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A Bíblia chama Enoque, do sétimo depois de Adão, diz que ele profetizou, e a Bíblia chama Noé pregador da justiça, e agora Abraão é um missionário. Ele está indo não só para receber por herança, mas para reivindicar o reino de Deus no meio do império das trevas. Esse é o desafio, irmão. É para isso que você está no trabalho que Deus te colocou. É para isso que você tem o emprego que Deus te colocou. Não escolha o emprego pela estabilidade, porque você não deve buscar estabilidade aqui. Você é um peregrino. Escolha o emprego por aquilo que Deus te chamou para fazer como pregador da justiça. Os altares serviam para invocar o nome do Senhor, renovando com Ele a aliança, celebrando sua graça provedora, mas também testemunhando aos povos vizinhos do caráter do Deus a quem ele adorava. Eu quero concluir rapidamente, porque eu acredito que já fiz bastante aplicações ao longo da exposição. A minha oração, irmãos, é que através da vida de Abraão, sabendo que o descendente de Abraão já veio, já morreu, em primeiro lugar, minha oração é a respeito de você que ainda não confessou a Cristo. Somente em Abraão você pode ser abençoado. Ou você está a favor de Abraão ou contra Abraão. Quando é que você se coloca a favor de Abraão? Quando você crê naquele que por Deus foi enviado, o descendente de Abraão, para morrer e estender a bênção de Abraão a todos os povos. Quando você crê em Jesus Cristo. Se você não crê em Jesus Cristo para a sua salvação, você não receberá a bênção de Abraão. E para os meus irmãos, que Deus nos encoraje a caminhar como Abraão, mesmo em meio às provas e tropeços, mas sempre perseverando e crescendo, até uma fé madura e firme, para que, como diz a Escritura, havendo feito a vontade de Deus,
alcancemos a promessa. Amém.